Olá, eu sou o professor Silvio, um dos professores de inglês do curso de Gestão Empresarial da FATEC, ofertado na modalidade EAD. Nessa aula, vamos trabalhar o conteúdo da unidade 1 da disciplina Inglês 1. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Você vai observar que no início do livro-texto, de todas as unidades, você vai encontrar os objetivos dessa unidade. Então, seria importante que você desse uma lida nesses objetivos. Então, veja, nessa unidade 1, quais são os objetivos? Se familiarizar com o registro mais adequado para se apresentar em um primeiro dia de trabalho. Usar expressões para se apresentar e apresentar outras pessoas. Revisitar os pronomes pessoais de tratamento, senhor, senhora, o presente simples do verbo to be também. Bem, ao término dessa aula, espera-se o quê? Que você seja capaz de se apresentar e de apresentar outras pessoas em inglês. Tá ok? Então, sequência, observem essas duas situações, porque quando a gente fala em registro adequado, tá aqui, deixa eu voltar um pouquinho, olha. Em se apresentar e apresentar outras pessoas em inglês, utilizando o registro mais adequado na situação alvo. O que é esse registro mais adequado, né? Então, vamos lá, observem aqui, essas duas situações. Moça, estou querendo falar com a Carla do RH. Fala para ela que é o Marcos, o novo estagiário. Bom dia, por favor, eu gostaria de falar com a senhora Carla Marrone, do Departamento de Recursos Humanos. Meu nome é Marcos Vacari e eu sou o novo estagiário. Então, observem que nós temos aqui dois registros bem diferentes, né? Então, eu pergunto para vocês, qual das duas situações é mais adequada para você iniciar o seu primeiro dia de trabalho? Qual será? Não é? Então, aí no livro, se a sua resposta for a 2, significa que você já deve ter percebido que é importante reconhecer as diversas situações comunicativas. Ou seja, dependendo da situação comunicativa, a gente utiliza palavras diferentes, expressões diferentes, vocabulários diferentes, né? A gente faz escolhas linguísticas diferentes. Muito bem. Isso serve tanto para português, inglês, qualquer idioma que você esteja trabalhando. Temos aqui um primeiro diálogo, uma situação que apresenta at the reception. Ao chegar na recepção, Marcos formalmente se apresenta para a recepcionista e pede para falar com a senhora Ramos. Vamos ouvir esse diálogo. Hello, I'm Marcos Vicari. I'm the new intern. Hello, Mr. Vicari. How can I help you? I'd like to speak to Ms. Ramos, from the Human Resources Department. One moment, please. Muito bem. Você pode observar o quê? Que são utilizados dois pronomes de tratamento, aqui no caso, Mr. Vicari e Miss Ramos. Então, você sabe qual é a diferença, né? Entre Miss, Mr., Mrs. Vamos dar uma olhada nisso. Mrs. e Mr. Diferença dos dois aqui, Mrs. e Mr. Então, Mrs. for married woman only. Você vai usar o Mrs. somente para mulheres casadas, ok? O Mr. for man only, para homens, em qualquer situação aqui no caso. E observe o seguinte, essa personagem aqui se chama Melanie Smith e esse aqui, Jonathan Smith. Observe que você vai usar Mrs. Smith, ou seja, vai utilizar o sobrenome da pessoa, Mr. Smith. Então, no meu caso, por exemplo, meu sobrenome é Oliveira, então é Mr. Oliveira. Você não usa Mr. Self, Mr. Oliveira, ok? Muito bem.
Depois, a gente tem Miss. Miss. Miss é utilizado quando? Miss Ramos, Catherine Ramos, tá? For single woman, para mulheres solteiras. Então, married woman, mulheres casadas, single woman, mulheres solteiras, ok? E existe ainda um outro, né, que, na verdade, a pronúncia é a mesma aqui de Miss, mas se escreve um pouquinho diferente. Ao invés de dessa forma aqui, você vai ter MS ponto, que é um neutro para mulheres tanto solteiras quanto casadas, ok? Então, ele pode substituir o Miss ou Mrs. É um pronome de tratamento neutro. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência. Temos aqui uma segunda situação, um segundo diálogo. Vamos ouvir? Good morning, Mr. Vakari. I'm Catherine Ramos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to InfoLab. Thanks. Let me show you around and introduce you to your colleagues. Ok, então observe. Good morning, Mr. Vakari. I'm Catherine Ramos. Ela está se apresentando, olha. Ela cumprimenta com good morning e se apresenta. I'm Catherine Ramos. Good morning, students. I'm Silvio. Good morning, students. I'm Silvio. Estou me apresentando para vocês, né? Aí o Marcos fala, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Ramos, nice to meet you too. Então, observe o diálogo. Welcome to InfoLab. Thanks. Let me show you around and introduce you to your colleagues. Então, aqui eles se cumprimentam, se apresentam, não é? E a Mrs. Ramos fala, let me show you around. Eu vou levar você para conhecer as outras pessoas, né? E introduce. Introduce é o verbo apresentar. Então, introduce myself, me apresentar. Introduce someone, alguém para alguém, né? Então, introduce é o verbo apresentar. Então, o que ela vai fazer? Introduce you, vai apresentá-lo a quem? Aos colegas, tá ok? Então, introduce you to your colleagues, para os seus colegas, ok? Vamos lá? Então, aqui nesse caso, olha, ao receber Marcos, Catherine usa a maneira formal de cumprimentá-lo. Que maneira é essa? Good morning, que pode ser good afternoon, good evening. Então, esse good morning, observem aqui, usado ao sol aqui, ó, nascendo, né, de manhã. Good afternoon, à tarde, e good evening, à noite, para o início da noite, tipo, né? É diferente de good night, que o good night é ou quando você vai embora à noite, quando você vai, ou já é mais madrugada, enfim. Então, good morning, good afternoon e good evening. Good evening. Podemos, sim, traduzir como boa noite, tá ok? Muito bem. Há um terceiro diálogo, que ao levar Marcos para o departamento onde ele irá trabalhar, Catherine apresenta a Susan, que é a secretária, tá? Então vamos ouvir esse diálogo. This is the finance department. Let me introduce you to Susan DePaula. She's the secretary of the department. Susan, this is Marcos Vakari. He's the new intern. Hello, Marcos. How do you do? It's a pleasure to meet you. Welcome to our department. How do you do, Susan? Thank you very much. Ok? Então veja, this is the finance department. Let me introduce you. Lembra do introduce? Ops. Ok? Então, a Mrs. Ramos, né? This is the finance department. Let me introduce you to Susan DePaula. Susan DePaula. She is the secretary of the department. Ok? Susan. Aí ela vai apresentar. Susan, this is
This is Marcos Vaccari. This is Marcos Vaccari. Ok? Então, se eu vou apresentar alguém para vocês, students, this is Claudia, for example, right? A Susan, hello Marcos, hello Marcos. How do you do? It's a pleasure to meet you. Welcome to our department. Aí o Marcos, how do you do, Susan? Thank you very much. Então, observe que a gente tem aqui várias orações, enfim, várias expressões, né? Eu diria, que são utilizadas quando você conhece alguém, quando você cumprimenta alguém. Então, vamos dar uma olhadinha nessas expressões, olha. Então, expressões para se apresentar. Introducing yourself, se apresentando. Então, aqui a gente tem uma série de expressões que você pode usar para se apresentar em inglês. Ok? Então, lembre-se que o objetivo dessa unidade é que você aprenda a se apresentar em inglês. Então, eu vou me apresentar novamente para vocês. Olha aqui, ó. My name is Silvio. Eu posso também, I am Silvio. Então, vejam aqui, ó. My name is Silvio. Ou posso, I am Silvio. Ou ainda, nice to meet you. I am Silvio. Ou pleased to meet you. I am Silvio. Let me introduce myself. Let me introduce myself. I'm Silvio. I'd like to introduce myself. Então, são todas expressões que você pode utilizar para se apresentar, não é? E aqui a gente tem uma lista de possibilidades de respostas, não é? Então, se eu me apresento, por exemplo, para alguém aqui, I'm Silvio, ou my name is Silvio, a outra pessoa vai dizer, nice to meet you, ok? É uma possibilidade, okay, de resposta. Ou ainda, pleased to meet you. Tem o mesmo sentido, tá? Happy to meet you. Ou também, how do you do? Ok? I'm Silvio. Ou my name's Silvio. How do you do, Silvio? Tá ok? Então, são expressões, escolhas linguísticas que a gente pode fazer na hora de se apresentar, ok? Ou de responder a alguém que está se apresentando. Bem, expressões para apresentar outras pessoas. Então, agora eu vou apresentar outra pessoa. Okay? Então, eu chamo, por exemplo, aqui, ó, Marcos, please meet Susan. Marcos, have you met Susan? I'd like you to meet Susan. I'd like to introduce you to Susan. Todas as expressões que você pode utilizar para apresentar alguém. Por exemplo, no caso aqui, está apresentando a Susan para o Marcos. This is Susan. Susan, this is Marcos. Então, veja, Marcos, this is Susan. Susan, this is Marcos. Todas as expressões que a gente pode utilizar para apresentar, então, outras pessoas. E possibilidades de respostas, né, que são praticamente as mesmas de quando você se apresenta. Então, a pessoa vai dizer nice to meet you, ou pleased to meet you, ou ainda happy to meet you, ou how do you do? Ok? Muito bem. Avançando um pouco, né, o que a gente tem aqui? Se você observar, I am Silvio, I am, verbo to be. She is, ou this is Susan, verbo to be, is. Então, o que eu tenho aqui, né? Na verdade, eu tenho o verbo to be. E tenho os pronomes pessoais. Então, aqui a gente tem uma lista, ó, I am Marcos, you are an intern, she's a secretary, he's an assistant, it is the finance department. Então, vale a pena, não é? A gente dá uma revisadinha rápida nesses pronomes pessoais, tá? E no verbo to be, no presente, que também é um dos objetivos dessa unidade, que é revisitar o verbo to be no presente e também alguns pronomes. No caso aqui, também os pronomes pessoais. Então, vamos lá. Ó. Vamos começar com os pronomes pessoais, não é? Então, vamos lembrar, eu sei que a maioria pode já
conhecer isso aqui, mas vamos lembrar, vale a pena a gente revisar, tá? Então, I. O I, né? O I sou eu. You. Você. He. Ele. She. Ela. E o it é ele ou ela, usado, por exemplo, para animais, usado para objetos, tá? Então, eu. Lembrando que o I sempre escrito em letra maiúscula. You, você. He, ele. She, ela. E o it, tanto pode ser ele quanto ela, para objetos, animais, etc. Ok? Muito bem. Singular, né? Agora vamos pegar um plural aí. Qual é o plural de eu? O plural de eu é nós. Então, we. Plural de you, por coincidência, se escreve da mesma forma e se fala da mesma forma. É you. Então, o you tanto serve para singular como plural. O plural de he, de she ou de it é they. Eles ou elas. Então, plural de ele, eles, they. Plural de ela, she, mesma coisa, they. Plural de it, they. Ok? Então, lembrando que esses são os pronomes pessoais. O verbo to be, por sua vez, vamos pegar aqui. O verbo to be, ele pode significar ser, mas também pode significar estar. Então, na verdade, a gente tem dois verbos aqui em um, tá? Então, o to be tanto é ser quanto estar. Como é que eu conjugo o verbo to be? Então, vamos lá. Para eu sou ou eu estou. I am. Você é ou você está? You are. Ele é ou ele está? He is. Ela é ou ela está? She is. E para neutro, it is. Nós somos ou estamos? We are. Vocês são ou estão? You are. E eles são ou eles estão? They are. Então, se a gente voltar aqui, ó, o que é que eu tenho? O to be, aqui usado na afirmativa, né? Então, nesse primeiro exemplo, I am Marcos Vaccari. Então, aqui ele está com o verbo ser, né? Eu sou o Marcos Vaccari. You are an intern. Você é um estagiário. She is a secretary. Ela é uma secretária. E assim por diante, ó. He is an assistant. It is the finance department. Este é o departamento de finanças, né? We are. Agora, olha só aqui esse exemplo. We are in the office. Nós estamos no escritório. Então, olha a diferença desse exemplo, né? Pro primeiro exemplo, por exemplo, aqui, I am, eu sou o Marcos, ou ainda aqui, she is, ela é a secretária. Aqui é we are in the office, nós estamos no escritório. Então, aqui ele está com o verbo estar, né? E não o verbo ser, ok? You are assistants, vocês são auxiliares, assistentes. Outro exemplo aqui do verbo estar, ó, they are at work, eles estão no trabalho. Tudo bem? Lembraram disso? Tá claro para vocês? Ok. I am. Você pode escrever I'm. Então, I, apóstrofo, you am. I'm. You are. You, apóstrofo, R-E, you're. She is, por exemplo. She, apóstrofo, S, she's. Então, uma forma abreviada de se utilizar o pronome junto com o verbo, tá? Então, aqui a gente está usando a forma abreviada do pronome junto com o verbo. I am, I'm, forma abreviada. He is,
his, forma abreviada. You are, your, forma abreviada, tá ok? Avançando um pouco, nós temos a negativa. Então, como é que eu faço a negativa aí do verbo to be? Vamos lá voltar um pouquinho no verbo to be. Então, eu tenho aqui I am, está na afirmativa. Para eu colocar isso aqui na negativa, toda essa forma aqui na negativa, é simples, né? Basta o quê? Basta eu colocar o not. I am not. You are not. He is not. Ou ainda, she is not, it is not. We are not. You are, deixa eu descer um pouquinho aqui. You are not. E, aqui por fim, they are not. Ok? Então, basta a gente colocar o not, vocês podem observar aqui, ó, depois do verbo, tá? O not depois do verbo. Forma abreviada. I'm not, you aren't, she isn't, he isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, ok? Então aqui vocês notem que pro am, né? O am mais o not, na verdade, né? A gente não abrevia aqui como o are mais not, que é aren't. Então a gente abrevia assim aqui, I am not. A gente vai colocar aqui I'm not. Tá? Até existe uma forma informal de se abreviar o am mais o not, que é o ain't. Mas não vamos ver isso agora, tá? Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Então vamos lá, dando sequência. A gente tem agora a interrogativa. É um outro ponto importante que a gente precisa lembrar. Então deixa eu voltar aqui, né? Então lembrando, vamos pegar o verbo to be, vamos pegar aí um exemplo do verbo to be. Como é que eu faço essa conjugação, né? Inclusive já, porque aqui quando você fala em negativa ou interrogativa, já tem a ver também com a estrutura da oração, né? Então se eu disser assim, ó, she is a student. Então observe aqui, ó, pronome como sujeito da oração, o verbo, no caso aqui é o verbo to be, e aqui o complemento. Então já vamos aproveitar, né? Já para lembrar um pouquinho que a estrutura da oração, a gente tem aí como se fosse em português. Ela é uma aluna, então she is, ela é. Ela, o sujeito, é o verbo complemento. Então aqui, she is a student. No caso da negativa, em português a gente coloca o não, não é? Só que a gente coloca, ela não é. Em inglês também vai ser colocado essa partícula não, o not. Só que o not, no caso do verbo to be ou dos verbos auxiliares, que também a gente vai ver mais para frente, é colocado depois do verbo, tá ok? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho a oração, então, na afirmativa. Para eu colocar essa oração na negativa, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui she, agora a negativa, né? Ó, she is, o que eu faço mesmo? O que eu coloco aqui? Eu coloco um not, she is not, que eu posso abreviar para isn't, she is not a student. Ok? Muito bem. Vamos aproveitar essa mesma
oração. She is a student. E agora eu quero a interrogativa. Eu quero a interrogativa. Como é que eu faço a interrogativa? Então, veja bem. Aqui começa a aparecer uma diferença aí entre a língua inglesa e a língua portuguesa, em termos de estrutura. Na língua portuguesa, ela é uma aluna. Sujeito, verbo, complemento. Na língua inglesa, she is a student. Para eu colocar na interrogativa, em português, olha, a estrutura não muda nada. Tá? Ela é uma aluna. O que muda? O ponto de interrogação, lógico que se for na escrita, e na fala, a entonação. Ela é uma aluna. Ela é uma aluna. Mudou só a entonação, a estrutura é a mesma. O que diferencia aqui na língua inglesa, tá? Para o verbo to be, na língua inglesa, quando você vai colocar a oração na interrogativa, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o verbo e colocar na frente do sujeito. Então vai ficar is she a student. Pronto. Aí eu tenho a interrogativa. Então, observem que mudou. Eu tenho primeiro o verbo, depois o sujeito. Ok? Então, interrogativa em inglês. Para o verbo to be, a gente coloca o verbo antes do sujeito. Tá ok? Por hoje é só. Até a próxima.